Sejam bem-vindos, alunos, ao nosso curso técnico em infraestrutura escolar, na disciplina Teorias do Espaço Educativo. Meu nome é Bárbara Cristina, sou servidora do Instituto Federal do Piauí, professora e especialista na área de desenvolvimento urbano. Nós vamos apresentar, inicialmente, uma noção do nosso plano de curso, tá ok? Através da nossa ementa. Esse plano de curso vocês vão receber através dos tutores, tá ok? Das pessoas que estão presentes com vocês. Onde teremos a ementa, que nós já colocamos, os objetivos, a nossa carga horária, que será de 60 horas, tá ok? De acordo com a distribuição que a coordenação está também passando para vocês. O nosso método de avaliação, nós teremos uma prova no final da nossa disciplina. Vamos iniciar a nossa aula 1, tá ok? Por definição, a cor, por definição, a doce, por definição, a amargo, mas na realidade, átomos e espaço, tá? Qual o conteúdo da aula 1? Aquele pensamento que eu coloquei ainda há pouco é para a gente contextualizar a nossa disciplina, tá? Então, o que nós vamos trabalhar como conteúdo nessa aula 1 de hoje? O que é isso que chamamos de espaço, dividindo esse assunto em 3 tópicos. O primeiro, sobre o que pensamos quando falamos de espaço, percepção do espaço, as representações do espaço e o edifício escolar, falando do projeto da edificação. Na aula 2, que vai ser no dia 20, nós vamos complementar o conteúdo, tá ok? De acordo com o que está aí no plano de curso de vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula 1, parte 1. O que é isso aqui chamamos de espaço? Sobre o que pensamos quando falamos de espaço? Nós temos aí algumas imagens, tá ok? Tiradas da internet. Falei em espaço, começo a imaginar essas imagens, tá ok? Então, vamos lá. Essa palavra espaço aparece tantas vezes em usos tão diversos que parece significar muitas coisas diferentes, tá certo? Então, vemos a palavra usada como lugar onde cabe algo, tá? Então, sempre que eu estou falando há espaço, não há espaço, tipo, cabe algo nesse local ou não cabe? Se existe espaço, cabe. Se não existe espaço, não cabe, tá? Então, a gente também pode usar a palavra espaço nesse sentido, tá? Então, naquele canto tem espaço para uma cadeira, certo? Então, a gente pode observar agora a nossa sala e ver essa situação, tá ok? No canto existindo, podendo caber uma cadeira ou não. Nessa mesa, por exemplo, na mesa onde vocês poderiam estar, caso nós estivéssemos falando de uma mesa redonda, de uma aula em mesa redonda, teríamos a ideia de que tem espaço para mais uma pessoa nesta mesa, tá? Então, temos essa palavra nesse sentido. Por outro lado, vemos programas de televisão que falam sobre sondas espaciais, ou seja, que estão no espaço, o que nós chamamos de espaço sideral, onde estão os planetas e tudo mais. Então, nós estamos falando em outro sentido de espaço, que significa algo bem diferente do que nós colocávamos ainda há pouco, tá? Ao tentar encontrar um conceito de qualquer palavra que nos venha à mente, é consultar o dicionário, certo? Então, vamos a ele. Nós consultamos o dicionário do Aurélio na internet, certo? Onde foi colocada a palavra-chave espaço, e encontramos os seguintes conceitos sobre seu substantivo masculino, que define a extensão indefinida que contém ou envolve todos os objetos, o espaço é imaginado como 3 dimensões, extensão limitada, intervalo de um ponto e outro, pode ser grande ou pequeno espaço, tá? Imensidão ou extensão dos ares, né? Os corpos celestes rolam no espaço. O intervalo de tempo, por exemplo, no espaço de 1 ano, ok? Então, distância percorrida por um ponto em movimento, quando um corpo cai livremente, os espaços que ele percorre são proporcionais aos quadrados dos tempos empregados para percorrê-los, aí é uma aplicação da frase, e um artifício gráfico, que é a pequena peça de metal mais baixa para as letras, que as letras para separar as palavras, tá? E temos aí o espaço vital, que é o território de uma nação, que uma nação julga necessário adquirir. Então, nós temos aí a noção de espaço dentro do dicionário do Aurélio, colocado de diversas maneiras, como nós já imaginávamos lá atrás, tá?
Então, aí temos mais uma figura que denomina a questão do espaço como tridimensional. Tá? A primeira coisa que devemos fazer é observar como organizamos mentalmente esta ideia de espaço. Devemos também procurar os registros de outras observações nos livros e entender o que outras pessoas pensam a respeito. Tá? Então, nós temos aí o filósofo francês René Descartes, que acha que o espaço se refere à extensão, quer dizer, ao tamanho dos corpos, tá ok? Isso significa que o espaço é uma coisa que existe fora da gente, tá ok? E é, de fato, uma coisa que tem extensão, que ocupa lugar, que tem tamanho, tá? Então, eu estou falando de espaço nesse sentido. Aí já existe outro pensador, tá ok? O Immanuel Kant, que fala o seguinte: pensa o contrário. Ele pensa o espaço como uma intuição do ser humano, não é algo físico, concreto, né? Ele existe como intuição elementar, que já nasce com as pessoas. Ele diz que o espaço é uma representação a priori necessária, que fundamenta todas as intuições externas. Isso quer dizer que o espaço é uma ideia que cada um de nós já tem na cabeça. É uma coisa que nasce com a gente, ou seja, é uma ideia, não é nada físico e concreto como era no caso lá de René, tá? Para organizar todas as coisas materiais que existem. Então, essas ideias citadas anteriormente foram um ponto de partida para muitos outros pensadores, inclusive para o educador Jean Piaget, que tem sobre isso um trabalho muito interessante. Aí o senhorzinho, tá? Então, o que ele estuda? Como a criança desenvolve a noção de espaço, falando da maneira com que a criança se relaciona com os objetos. Ele afirma que o instrumento de troca inicial é a própria ação. É, pois, da ação que convém partir. Em outro momento, ele fala especificamente do espaço sensório-motor, ligado simultaneamente ao progresso de percepção e de motricidade. E diz ainda que o objeto somente se constituirá sujeitando-se ou resistindo às coordenações de um movimento, tá? Dos movimentos. Então, nós temos aí a criança já tendo uma noção de espaço, tá ok? Com essa última frase, ele afirma que somente aprendemos a reconhecer as coisas, os objetos, quando conseguimos ou não movimentá-los ou empurrá-los ou puxá-los, ok? Não vamos aqui desenvolver toda a reflexão que o pensador coloca sobre isso, mas sim tomar a relação que ele estabelece entre a noção de espaço e a noção de movimento. Esse vai ser o ponto-chave do nosso estudo, tá? Que ele chama de ação e que corresponde ao movimento do corpo humano ou movimento corporal. Então, nossa primeira prática vai ser o seguinte: vamos então fazer um pequeno exercício de observação do nosso próprio corpo, prestando atenção nos movimentos que fazemos. Imagine que estamos sentados e quietos. Nós estamos nesse momento sentados e quietos assistindo a aula, tá? Mas mesmo assim estamos respirando. E ao respirar, existe um pequeno movimento do nosso peito e da barriga, tá? Então, mesmo parado, nós estamos nos movimentando em um determinado... E para isso a gente precisa de espaço, ok? Então, aí, uma figura de corpo em movimento, tá? Vamos agora observar os movimentos mais visíveis do corpo. Quando jogamos bola, por exemplo, corremos de um lado para o outro, deslocamos o corpo inteiro para alcançá-lo, movimentamos os braços, mãos, pés, cabeças, de modo a pegar, chutar ou cabecear a bola, tá? Então, aí nós vemos o movimento como algo mais amplo, algo mais visível, tá certo? Nós temos aí uma figura dos meninos brincando de bola, tá ok? Que já dá uma noção, ou seja, eles estão disputando, nesse caso aí, um espaço, ok? Faça uma lista de movimentos visíveis do corpo quando vamos trabalhar, tá? Cada um de vocês aí tem uma atividade, com certeza, no trabalho, então vocês podem fazer uma lista, tá? Quais são esses movimentos que vocês fazem quando estão desempenhando atividades, tá? Ou enquanto estamos fazendo nosso trabalho, conforme as tarefas de cada um. Então, é o que eu já coloquei. Cada um tem uma atividade, com certeza. Então, cada um vai fazer uma lista. Quais são os movimentos? Eu levanto, sento, levanto, me abaixo, certo? Então, eu queria que vocês fizessem essa lista, tá bom? Então, parece estranho estarmos falando dessas coisas para responder a questão, o que é espaço, tá? Então, quando eu falo de movimento,
Quando eu falo da possibilidade de movimento, eu estou falando de espaço, na realidade. Então, parece que estamos falando apenas do tamanho das coisas. E realmente estamos, mas o importante aqui é observar as coisas em relação ao nosso corpo, tá? Então, nós temos aí uma figura de um homem, né, colocado como uma figura minúscula diante da imensidão do espaço que ele está dispondo aí, tá? Então, compare a dimensão do corpo de cada pessoa com a dimensão da sala, ou seja, nós começamos a ver que a gente cabe na sala, tá? Que nós estamos, por exemplo, uma sala dessas que vocês possam estar, não conheço, mas pode ter 3 metros de altura, 2,80 metros de altura, e a gente sentado tem 1 metro e pouquinho, né? Então, nesse caso, a gente já pode comparar a nossa dimensão com a dimensão da sala. Compare também a dimensão da mão, né? Cada um palmo com a mesa e o computador ou a mesa da sala, tá? A gente pode comparar também, tipo, nossa mão cabe nessa sala. Compara uma mesa com outra, meça, desenho, isso aí seria uma prática proposta, caso seja de interesse de vocês fazer. Temos aí uma situação de sala de aula, onde os alunos estão dispostos de maneira organizada, tá ok? Temos local para tudo, temos local para o globo, computador, para o relógio, tá? Então, tudo aí bem organizado nesse espaço. Então, observamos, portanto, que estamos o tempo todo em movimento, mas esses movimentos só são percebidos quando se relacionam com movimentos do nosso corpo. Os movimentos menores ou maiores precisam ser ampliados ou reduzidos para serem compreendidos, tá? Para isso, inventamos as representações de espaço. Então, quando eu coloco o seguinte, eu consigo ver o meu movimento, mas será que eu consigo ver o movimento das minhas células? Será que eu consigo ver o movimento do espaço, né? Como no sentido mais amplo, dos planetas e coisas assim? Então, para isso, a gente vai ter que aprender a representar esses espaços, para então conseguir visualizar esses movimentos. Então, o ser humano, para compreender essas diferenças de escala, reduz esses movimentos a formas visíveis na escala do corpo humano. A órbita da Terra ao redor do Sol, por exemplo, pode ser reduzida a uma elipse que podemos desenhar numa folha de papel ou observar através de telescópios. Então, temos aí uma figura representativa. Num outro extremo, células, micróbios, vírus, até mesmo moléculas e átomos precisam ser ampliados para serem estudados. Para isso, temos os microscópios, as fotos, os desenhos que tornam compreensíveis às pessoas. Ou seja, é a partir dessas imagens que a gente consegue compreender esses átomos e esses elementos minúsculos. Tá? Então, segundo o nosso estudioso, aprendemos a ser gente quando as coisas resistem aos movimentos que fazemos. Isso quer dizer que só percebemos o espaço para nossos movimentos quando chegamos aos limites desse espaço. Tá? É quando eu começo a dar importância e a perceber o espaço que eu estou dispondo. Então, podemos dizer que o espaço se refere à possibilidade de movimento. Podemos tratar apenas de espaço na escala do nosso corpo ou na escala social, que não é apenas de um corpo isolado, mas de várias pessoas juntas, fazendo movimentos coordenados, tendo intenções às vezes iguais e às vezes diferentes. Então, nós temos aí uma situação onde eu tenho um grande espaço, mas existe muitas pessoas e cada pessoa dispõe de pouquíssimo espaço. Por que dispõe de pouco espaço? Porque a capacidade de movimento de cada um deles é menor, tá? É diminuta por conta da quantidade de pessoas que tem aí. Então, ainda uma coisa muito importante para compreendermos. O espaço que nos interessa ou qualquer outro tipo de espaço com que tenhamos que lidar no dia a dia, como é da casa ou da residência, do trabalho, da fábrica, do escritório, do esporte ou da escola, e etc. Quando falamos nesses espaços específicos, pensamos em quê? Pensamos nas atividades que acontecem naqueles lugares, tá bom? Então, nós temos aí a escola e as diversas atividades que são desenvolvidas na escola, tá? As crianças brincam, as crianças estudam, os professores ensinam, as crianças lancham, os pais já estão na porta para buscar algumas crianças, tá ok? Então, nós temos aí a ideia de todas as atividades que são desenvolvidas na escola, que é o objeto do nosso estudo.
Então, em uma escola, a atividade de dormir não é importante, por exemplo, né? No tempo dos internatos já foi. Hoje, só em creches e em casas excepcionais, ou em casas excepcionais. Então, quais são as atividades típicas de uma escola? São desenvolvidas em sala de aula, diríamos sem pensar muito. Mas o que é aula? Em que consiste e de que movimentos corporais elas compõem? Então, nós temos aí a situação do professor ensinando, os colegas conversando, o outro perguntando, o outro com dúvida, tá? Então, nisso tudo aí consiste o desenvolvimento da aula. Então, perguntamos então, qual é a atividade típica da escola? Que não se modifica mesmo que haja alunos com algum tipo de deficiência, por exemplo, e não se altere em qualquer situação. O que permanece intacto em todas as situações é a transformação dos movimentos, das palavras e a transmissão dessas palavras, escritas ou faladas. É a essa transformação que chamamos de conhecimento, tá? Então, isso permanece intacto, é a transferência do conhecimento independente das limitações do nosso alunado, tá? Então, nós temos aí uma figura ilustrativa iluminando o conhecimento, abraçando o nosso aluno, tá ok? Ou seja, na escola, na realidade, é isso que acontece. Então, se a palavra se transmite por escrito, em alfabeto comum, em braille, pela fala ou por gestos, não importa. Isso que é, em termos de espaço, a educação. Assim, o movimento, a vida humana, é um gerador de ideia, de espaço, é a essência do espaço. Então, a palavra é uma representação de espaço. Ela vai do lugar do espaço, mas ela em si não é o espaço, tá? Embora precise de espaço no papel ou no ar para que os sons carreguem seu significado, tá ok? Então, nesse momento, começa a ser necessária uma reflexão sobre como percebemos o significado das palavras e das coisas. Ou seja, precisamos pensar um pouco sobre como percebemos as coisas, o espaço e os movimentos representados nele. Ok? A partir daí, nós vamos falar um pouco sobre percepção de espaço. Ok? Como nós podemos perceber esse espaço. Então, como percebemos o espaço? Como percebemos esse movimento? Como percebemos as coisas e os movimentos que nos cercam? Vamos agora entrar no assunto de percepção de espaço. Então, nós vemos aí uma figura de crianças brincando e percebendo, já reconhecendo o espaço educativo. Então, vamos ver então os sentidos e o papel de cada um na noção que temos de espaço. Temos aí o paladar como um sentido que não é muito relevante quando é do interesse de perceber o espaço, porque eu só consigo sentir o alimento quando ele toca a minha língua, tá? Eu não consigo notar onde ele está. Então, eu não tenho como ter noção de espaço com o paladar. Então, nesse caso de percepção de espaço, o paladar não seria relevante. Aí nós temos uma figura também ilustrando a questão das crianças percebendo esse paladar, mesmo sabendo que não trata aí do nosso objetivo, tá? Temos o olfato, né? Já pelo olfato eu já consigo perceber o cheiro das coisas, né? O cheiro dos alimentos, já consigo acompanhar de onde é que vem esse cheiro, tá? Então, sendo assim, esse sentido é importante para percebermos se estamos perto ou longe de alguma coisa, ou seja, já nos dá noção de espaço. Temos aí uma senhorita tomando seu café, a questão do cheiro do café é importante. Quando nós estamos num ambiente corporativo, num ambiente de trabalho, nós sabemos de onde está vindo determinados aromas, tá? Temos o tato. O tato não percebe o espaço, mas percebe os limites do espaço. Olha a importância aí do tato, tá? Então, outros atributos percebidos pelo tato são a lisura das coisas, a aspereza das coisas, a dureza dos objetos. Então, pelo tato também distinguimos um líquido e um sólido, tá? Então, qual a importância do tato na percepção dos espaços? Os limites, ok? É basicamente a história dos limites dos espaços. Então, nós temos outra figura aí representando, né, a nossa percepção de espaço. Temos a audição. Então, quando eu falo em audição, penso logo em uma boa música. Mas ela é muito mais do que isso.
tá ok? A audição, ela nos dá, na realidade, uma noção de equilíbrio, tá? O que nós vamos ver no próximo slide. Aí nós estamos colocando que ela é muito mais do que simplesmente o poder ouvir as coisas, certo? Então, o som que ouvimos é importante para a localização das coisas. Nossos ouvidos são responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Isso nós sabemos, tá? Pois nos dão noção de direção e de lateralidade. Na escola, os materiais de construção e a forma dos ambientes fazem o som aumentar ou diminuir. Isso atrapalha ou ajuda na comunicação. Na sala, ao lado ou do lado do corredor, a professora ou o professor podem estar tentando explicar alguma coisa mais complicada que exige mais atenção e concentração. Então, nesse caso, eu tenho que ter isolamento acústico, tá ok? Porque o som vai interferir aí na questão do espaço. O espaço da sala de aula vai transcender a própria sala de aula. Então, temos aí uma figura que representa o barulho, né? E como isso pode vir a atrapalhar o nosso movimento, nossa percepção de espaço. Então, temos a visão. Tá ok? A visão é a atividade das ondas eletromagnéticas. Também entra aí como uma percepção de espaço. Ela é capaz, na realidade, é fácil perceber pela reflexão, né? É fácil perceber essa reflexão. No caso, quando eu vejo o que eu enxergo? Eu enxergo a diferença das cores. Eu não enxergo somente as cores. O que me dá a noção do que eu estou vendo é a diferença entre as cores, tá ok? Então, a diferença das cores que percebemos são, de fato, a diferença da reflexão de luz. No lugar sombreado ou meio escuro, as cores das coisas ficam mais escuras. No lugar com muita luz, no sol, por exemplo, às vezes vemos tudo branco, ou seja, nós não conseguimos distinguir essas cores. Mesmo sabendo que sua cor é vermelha ou amarela, eu não sei como distinguir as duas coisas por conta do excesso de luz solar. Isso é muito importante de compreender, porque tudo que vemos é por diferenças ou por contrastes. E nós temos aí uma situação de diferença de cor e contraste, duas figuras iguais, mas que parecem diferentes sim, pelo simples fato do que está predominando, da cor que está predominando. Na primeira figura predomina o amarelo, no segundo predomina o preto, mas as duas, apesar de serem iguais, parecem diferentes por conta do contraste. Então, aí falávamos sobre a questão da sala de aula. O quadro negro, que antes era um quadro escuro, passou depois a ser verde, e hoje ele já é o que a gente chama de quadro de acrílico e usado com pincéis atômicos coloridos, né? No caso, eles são quadros brancos. Isso aí vai trazer alguma dificuldade, vem trazendo alguma dificuldade para que alguns alunos venham enxergar o que está escrito no quadro por questão de reflexo. Às vezes eu tenho um excesso de luz na própria sala que causa um reflexo, é o que nós vemos aí na figura, gerando uma dificuldade para o aluno. Tá? Outro problema é com relação à cor dos pisos, tá ok? Que se for cimentado, a tendência é que a gente não consiga ver as irregularidades, tá ok? Porque falta contraste na cor do piso. Faltando contraste, eu não consigo distinguir se existe falha, se não existe falha. Então, poderia aí causar alguns acidentes. Então, o mais importante é compreender a visão como sentido de percepção de distância. Vemos muito mais longe do que ouvimos ou do que sentimos cheiro. E o que vemos dentro das coisas que interessam o espaço são, essencialmente, limites ao movimento e percebidos com antecedência. Tá? Então, na realidade, o que nós temos? O nosso olfato, audição e visão como essa ideia de limite de movimento e percepção com antecedência do espaço que eu tenho disponível para me movimentar. Então, daqui a pouco nós retornaremos com a segunda parte da nossa aula.